Na Bíblia, havia duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra. Essas cidades estavam cheias de pessoas que faziam escolhas muito ruins e não ouviam ninguém, nem mesmo Deus. Deus viu o que estava acontecendo e ficou muito triste. Ele decidiu que não podia deixar isso continuar. Mas havia um homem bom chamado Ló que vivia em Sodoma com sua família. Deus não queria machucar Ló, porque Ló sempre tentava fazer o que era certo. Então, Deus enviou 2 anjos disfarçados de homens para Sodoma. Eles foram à casa de Ló. Ló os viu e os convidou para entrar, sendo gentil e hospitaleiro. Ele não sabia que eram anjos a princípio, mas queria garantir que estivessem seguros em sua cidade. Mas as pessoas de Sodoma viram esses estranhos e queriam machucá-los. Eles cercaram a casa de Lot e exigiram que Lot mandasse os estranhos para fora. Lot tentou proteger seus convidados, mostrando que era um homem bom. Eles disseram a ele: "Você precisa sair desta cidade com sua família, porque Deus vai destruí-la por ser tão perversa." Os anjos disseram a Ló para levar sua esposa e 2 filhas e os avisaram para não olharem para trás uma vez que saíssem. Deus ia fazer chover fogo e enxofre do céu para purificar a terra de todo o Esdai. Então, Ló e sua família fugiram no meio da noite. Eles correram o mais rápido que puderam para longe das cidades de Sodoma e Gomorra. Atrás deles, o céu se iluminou enquanto o fogo caía, queimando tudo naquelas cidades até o chão. Era como uma enorme tempestade de fogo apagando todas as transgressões. A esposa de Ló, no entanto, cometeu um grande erro. Mesmo que os anjos tivessem dito para não fazer isso, ela olhou para trás para ver o que estava acontecendo com a cidade. E porque ela não obedeceu, transformou-se em uma estátua de sal, presa ali para sempre. Ló e suas filhas continuaram, seguros, porque ouviram o aviso. Eles lembraram de não olhar para trás e seguiram em frente, lembrando-se da lição do que acontece quando as pessoas escolhem não fazer o que é certo. Eles aprenderam as consequências das más escolhas. Nas antigas terras da Mesopotâmia, havia um homem chamado Jacó. Jacó teve que deixar sua casa porque seu irmão Esaú estava muito zangado e queria matá-lo por roubar suas bênçãos. Ele fugiu para uma terra onde a família de sua mãe vivia, e lá ele encontrou Raquel, filha de Labão, junto a um poço. Jacó se apaixonou por Raquel no momento em que a viu e chorou de tanta felicidade. Ele queria tanto se casar com ela que prometeu ao pai de Raquel, Labão, que trabalharia para ele por 7 anos. Mas Labão era um homem astuto e tinha outros planos. O tempo passou rapidamente para Jacó porque ele amava muito Raquel. Mas no dia do casamento, 7 anos depois, Labão enganou Jacó dando-lhe Leia, a irmã mais velha de Raquel, como esposa em vez disso. Jacó não percebeu até a manhã seguinte e ficou muito triste e ainda apaixonado por Raquel. Labão disse a Jacó que fez isso por causa de uma regra de que a irmã mais velha deveria se casar primeiro. Ele então disse a Jacó que ele poderia também se casar com Raquel se trabalhasse mais 7 anos. Jacob, ainda muito apaixonado por Rachel, concordou em trabalhar mais tempo. Mesmo sentindo-se enganado, Jacob não desistiu. Ele trabalhou mais 7 anos para se casar com Rachel. Durante esse tempo, Laban tentou dificultar ainda mais para Jake. Ele continuou mudando a quantia que pagaria a ele, fazendo isso 10 vezes. Mesmo assim, Jacó continuou trabalhando duro. Deus viu como Jacó se esforçava e como Labão não estava sendo justo, então abençoou Jacó com uma grande família e muitos animais, tornando-o muito rico. Isso deixou Labão e seus filhos com inveja e raiva. Jacó percebeu que era hora de partir porque não estava mais seguro perto de Labão e seus filhos. Ele levou a família e os animais e partiu. Laban foi atrás dele porque sentia que Jacó tinha se aproveitado dele, mas Deus disse a Laban em um sonho para não machucar Jacó. Quando Laban finalmente o alcançou, em vez de brigarem, decidiram fazer uma promessa um ao outro de não causar dano. Eles ergueram um monte de pedras para lembrar da promessa e o chamaram de Mispa, concordando em permanecer em seus próprios lados. Laban se despediu de suas filhas e netos. Na antiga terra da Judéia, nasceu uma criança especial chamada João. Seu nascimento foi um milagre, porque seus pais, Zacarias e Isabel, eram muito velhos e nunca tinham conseguido ter filhos. Antes de João nascer, um anjo apareceu a Zacarias e disse-lhe que seu filho teria uma missão importante: preparar o caminho para o Senhor. À medida que João crescia, ele se tornava diferente dos outros. Ele vivia no deserto, longe das cidades e vilas. Suas roupas eram feitas de pelos de camelo e ele usava um cinto de couro em volta da cintura.
Sua comida era simples: gafanhotos e mel silvestre que encontrava no deserto. João começou a pregar para as pessoas no deserto. Ele tinha uma voz poderosa que ecoava pelo deserto, chamando as pessoas ao arrependimento, o que significa afastar-se de fazer coisas erradas e voltar-se para Deus. Ele batizava as pessoas no Rio Jordão como um sinal de que estavam mudando seus corações e vidas. As pessoas começaram a falar sobre João. Elas nunca tinham visto alguém como ele antes. Alguns pensaram que ele poderia ser o Salvador especial, o Messias que Deus havia prometido. Mas João sempre dizia: "Eu não sou o Cristo. Estou aqui apenas para preparar o caminho para ele." Um dia, o próprio Jesus veio ao Rio Jordão, onde João estava batizando. Quando João viu Jesus, ele soube que Jesus era aquele de quem ele falava. Ele disse: "Olhem, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Mesmo que João sentisse que não era digno de batizar Jesus, Jesus insistiu, e João o batizou. Quando Jesus saiu da água, algo milagroso aconteceu. Os céus se abriram e o Espírito de Deus desceu como uma pomba e pousou sobre Jesus. E uma voz do céu disse: "Este é o meu filho, a quem amo. Com ele estou muito satisfeito." Após batizar Jesus, João continuou a pregar e a falar às pessoas sobre a vinda do reino de Deus, mas nem todos gostavam do que João estava dizendo. Ele era honesto e confrontava as pessoas, incluindo o rei Herodes, quando faziam coisas erradas. Isso colocou João em apuros, e ele acabou sendo preso. A vida de João teve um final triste. A pedido da filha de Herodes, incentivada por sua mãe, Herodias, que não gostava das críticas de João, João foi executado. O papel de João na Bíblia nos ensina sobre a importância de ser corajoso e falar a verdade, mesmo quando é difícil.